Boa noite! Estamos ao vivo? Não, nós não estamos ao vivo hoje, gente. O que vocês precisam saber desse aulão de número 50 é que ele foi gravado anteriormente. Nesse momento, eu estou em viagem. Olha o poder da contabilidade digital. Sim, gente, eu estou em viagem. E apesar de o senhor Marcos Paulo, que é o meu marido, sempre confirmar se no hotel ou alguma pousada que a gente vai passar aí um final de semana ou vai fazer uma viagem, está disponível, se tem internet em alta velocidade, se consegue fazer lives e vídeo no YouTube, todas falam que sim. Só que eu já tive experiências muito negativas. Então eu sou meio que traumatizada com a internet. Então eu prefiro gravar, né? Eu me programo durante a semana, já que eu sei que eu vou viajar. Me programo antes, mas quinta-feira às 18 horas vocês têm um conteúdo aqui. Inclusive, eu vou pedir que vocês interajam no chat, que vocês mandem as suas dúvidas, porque eu estarei no chat respondendo vocês. Não é porque eu estou em viagem que eu estou offline. Eu gosto de estar presente, gosto de responder vocês, gosto de tirar as dúvidas de vocês. Então continue aí. Boa noite, boa noite. Façam perguntas, mandem foguinho quando eu falo algo que faça sentido para você, para que a gente tenha uma integração aí, uma interação entre os participantes, né, do aulão. E vamos lá, o que você precisa saber desse aulão, tá? Comprometimento. Comecei bem, hein? Olha, tô indo bem no desafio da água. Quem tá comigo aí no desafio da água, hein? Ai, gente, senão a gente não aguenta, né? Muito porrete, tem que beber água, se hidratar, cuidar do corpo, para que tudo siga bem aí dentro do empreendedorismo, certo? Então vamos lá. Essa aula, gente, é comprometimento, não é? Eu assumi com vocês que toda quinta-feira, às 18 horas, eu produzo o melhor conteúdo para você de forma gratuita. Forma gratuita? Então é um conteúdo de água com salsicha? Aquele conteúdo mais ou menos? Não, não é um conteúdo assim, tá? Eu trago para você o melhor conteúdo para que de fato eu te ajude de alguma forma a entender, a te dar um direcionamento melhor dentro da contabilidade digital. Só que esse conteúdo ele fica disponível somente para a comunidade Contadores do Digital. Via de regra, após a transmissão dessa aula, eu baixo ela do YouTube e disponibilizo somente para a comunidade Contadores do Digital. Nesse momento, as vagas para a comunidade estão encerradas. Sim, gente, a gente abriu as vagas e acabaram todas. A previsão é que ficasse aí uma semana vendendo as 100 vagas. No entanto, a gente conseguiu aí bater 100 inscritos em 2 dias, certo? Então a gente abriu e fechou as vagas, até porque o intuito não é colocar muita gente dentro da comunidade. Por quê? Porque a comunidade tem acesso a mim diretamente, tem acesso à minha equipe, tem todo o nosso suporte junto aos contadores digitais, e isso demanda personalização, demanda tempo. Se a gente deixa aberto e entra muita gente, a gente não consegue fazer toda a logística aí de atendimentos. Então, se você deseja estar comigo na próxima turma da comunidade Contadores do Digital, as vagas irão abrir dia 16 de setembro. É que antes, gente, deixa eu confirmar aqui na minha agenda. Antes eu agendei um curso gratuito. Não, ó, retificando, o curso é dia 12, 13 e 14 de setembro. E aí eu abro as vagas no dia 15, que é quinta-feira, tá? Então, pra você que gosta do meu conteúdo, pra você que já me segue nas redes sociais,
importante, participe do curso. É um curso online, gratuito. Eu vou entregar o melhor direcionamento para você. Eu vou te ajudar tirando as suas dúvidas, realmente para você entender como que funciona esse modelo de contabilidade digital. Faz o curso gratuito, se programe, tá? Para estar comigo sempre às 8 horas, nos dias 12, 13 e 14 de setembro às 8 horas, tá? E aí você conhece um pouquinho mais como eu explico, da minha metodologia. Aí se fizer sentido para você, você entra na comunidade Contadores do Digital e aí junto a gente vai transbordar conhecimento e fazer um 2022 aí diferente. Combinado? Agora eu gostaria de agradecer vocês, porque assim como eu me comprometo toda quinta-feira às 18 horas a estar aqui, faça chuva, faça sol, vocês também estão aqui se comprometendo, se atualizando, estudando cada vez mais. Gente, já se sintam especiais. Vocês são diferentes. A maioria da massa e contábil tá por aí assistindo novela, jogando futebol. Não que isso seja errado, cada um faz o que quer. No entanto, vocês já separaram na agenda de vocês um tempinho pra gente bater um papo, pra gente compartilhar conhecimento, pra que a gente consiga unir a nossa classe aí cada vez mais, tá? Agora eu vou explicar pra você quem sou eu, tá? Quem sou eu? Escreve aí pra mim no chat se você é #SouDigital, para saber se tem alunos da comunidade aqui, da minha tribo Contadores do Digital, ou se você está aqui e ainda não é da comunidade, está aqui pela primeira vez, você vai colocar #novato ou #novata. E para você que já é da minha tribo, da comunidade Contadores do Digital, coloca aí, eu sou digital, pra gente se conhecer um pouquinho mais, tá? Então vamos lá, eu tenho um escritório de contabilidade, esse escritório ele é físico, tá? Eu tenho uma estrutura física no interior de São Paulo, tenho uma equipe que trabalha aqui em conjunto comigo, e entre PJ, pessoas CLT, estagiários, a gente tem uma turma aí de mais ou menos 15 pessoas, já é uma estrutura assim grande, a gente comporta, né, atende aí o Brasil inteiro, gente, a gente atende o Brasil inteiro, é loucura total, e menos aí de 12 meses, a gente colocou para dentro aí mais de 300 clientes pagando, tá? Pagando honorários recorrentes, sem contar os IRs, os atendimentos a mês, desbloqueio de inscrição estadual, planejamento tributário, que a gente chama isso como um extra, né? Um extra. Então, assim, a gente botou mais de 300 clientes para dentro. E aí, o que eu gosto sempre de lembrar, né? Porque você que tá aí do outro lado, se você chegou, né, tá... Quem que é essa daí me falando? Essa daí foi favorecida na infância, teve um favorecimento familiar? Não. Eu não nasci em berço de ouro. Eu fui sim favorecida na criação, na educação, muito amor, mas assim, em questões financeiras, incentivo para trabalhar, para estudar, para fazer ciências contábeis, eu não tive. Tudo que eu consegui hoje foi com base em muito suado, muito suado. Eu já fui para a faculdade, aí eu já tinha uns 22, 23 anos, não saí da escola pública e já fui direto para a faculdade, demorei. Quando eu achei ciências contábeis, bacana, pagável, nem sabia o que fazia um contador, eu falei, eu vou fazer esse negócio aí. Trabalhei todo dia, né? Todos os dias aí, trabalhava durante o dia numa fábrica e à noite eu ia para a faculdade. Então eu trabalhava para pagar minha faculdade, deu muito certo. Então eu não tive incentivo financeiro, tá? O incentivo financeiro eu consigo com meus braços e suando muito. Quando eu trago isso para você, é para entender assim que você que está aí do outro lado, às vezes se sente um pouquinho mais abatido porque não tem o incentivo do pai, não teve o incentivo da mãe, ou trabalha em outra área, não ser contabilidade, quer entender um pouquinho mais da contabilidade digital. Gente, meu primeiro emprego foi numa fábrica operacional, ficava soldando pecinhas o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, você que
que acha que não consegue porque tem uma jornada dupla, acha muito difícil, eu estou aqui para quebrar essa crença mental que existe em você. Realmente eu quero que você entenda o que? A Vivi, eu não ia falar isso, mas eu vou falar, né? Ela que morava no Sem Terra, porque eu já morei no Sem Terra, gente. No curso gratuito que eu vou fazer, anota aí, tá? Inclusive, quem é meu aluno é obrigado a participar do curso, tá? Não vem achando que, eu já sei, não. Gente, sempre a gente precisa estudar, sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para a gente transbordar de conhecimento. Então, vocês já sabem, já estou avisando com antecedência para vocês se programarem no dia 12, 13 e 14, curso gratuito às 20 horas. 3 dias comigo. Aguenta, coração, tá? Então, voltando aqui. Então, eu morei no Sem Terra, depois eu mudei para a cidade junto com meus pais, trabalhava em fábrica, chão de fábrica, com aquele jalecão, coquinho o dia inteiro. Então, assim, gente, se naquelas circunstâncias, sem incentivo familiar, eu consegui, imagina você hoje, que eu estou aqui do outro lado, mesmo que de forma digital, sinta-se abraçado, porque você consegue, entendeu? Isso porque lá atrás não tinha tanta informação que tem hoje. Imagina se tivesse. Talvez se tivesse, né? Porque a overdose, esse tanto de informações aí na internet, vocês continuam consumindo conteúdo de todos os lados, isso acaba prejudicando um pouquinho, né? Mas assim, não tinha esse volume de informações, não tinha alguém para fazer aulas gratuitas toda quinta-feira, toda santa quinta-feira às 18 horas. Eu já consegui resultados exponenciais. Então é isso que eu venho compartilhar com você. Se eu nessas circunstâncias conseguir, imagina você aceitando esse modelo de negócio, internalizando que a contabilidade digital foi feita para você. Faz muito sentido, eu tenho certeza que você colherá bons resultados, certo? Agora vamos fazer um gancho aqui para nossa aula. Gente, aulão de número 50. Quero palmas, 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 palmas. E aí a gente vai falar sobre nicho, tá? Qual é o melhor nicho? Como que eu valido esse nicho? Gente, e essa aula de hoje? A aula de hoje saiu com base na caixinha de perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Saiu também que vocês me perguntam no direct. É necessário nichar? Como que eu faço? Como eu encontro o meu propósito? Como que eu ganho dinheiro? Eu vou trazer toda essa metodologia, esses conceitos, para que você entenda do zero, para que você saia daqui já com nichos em mente e sabendo exatamente o que você deve fazer para já dar um start aí para começar de fato dentro da contabilidade digital. Importante, tá? Iniciantes, né? Iniciantes, aí gente que ainda não decidiu o nicho. Eu sei que tem gente que já decidiu, já tá um pouquinho à frente, mas quero falar com você que ainda não decidiu, tá? Não fica desgastado. Existe uma metodologia para você escolher o nicho, entendeu? Então não fica cansado, saturado, tá? Não fica com uma bola. Tem gente que fica com uma bola de cristal assim, ó. Qual nicho que eu atendo? Não existe isso. Existe uma metodologia, tá? E para você alcançar essa metodologia que eu vou compartilhar com vocês, você precisa entender qual que é a sua estratégia de venda, qual o nicho de mercado que você tem afinidade. Qual nicho? Será que esse nicho que você está pretendendo atuar, será que dá para construir um negócio contábil lucrativo? Lembrando que você está aqui para ganhar dinheiro, né? A gente não é ONG, a gente precisa ganhar dinheiro, tá? O tanto de problema que a gente resolve, a carga horária intensa que a gente trabalha, a gente necessita ficar com a maior parte do lucro. É normal isso para empreendedor. Quem assume mais riscos, colhe mais frutos. É normal isso, tá? Então, hoje eu vou responder algumas perguntas. E aí também aquele negócio, né? Nicho saturado, tá todo mundo atendendo. Um nicho mais complexo, será que é melhor ir para um nicho que tá todo mundo atendendo, tipo os infoprodutos, ou será que na minha visão, na minha metodologia, será que é melhor ir para um mais complexo,
complexo, que tem menos pessoas atendendo, tipo uma construção civil, ou talvez aí um e-commerce. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente entender. Então, nichos de mercado, como escolher e qual a melhor forma, tá? Para você validar esse nicho. Primeiro você precisa entender, tá? O que é um nicho de mercado? O que é uma segmentação? Eu até fiz algumas anotações aqui para que a gente não esqueça, né? Porque eu não esqueça nada para que eu consiga passar tudo para vocês de forma clara, tá? Então, a segmentação, tá? A segmentação é uma, digamos, que é um... Travei. Então, vamos lá. Segmentação é um grupo de pessoas. Imagina só, segmentação, grupo de pessoas. E o nicho, tá? O nicho é um grupo específico de pessoas. Vou te dar um exemplo, porque eu sei que ficou confuso, porque eu dei uma gaguejada aqui, tá? Mas vamos imaginar ali, na segmentação, que você tem prestadores de serviços. Isso é uma segmentação, prestadores de serviços. Então, você tem N prestadores de serviços. Tem médico, tem fisioterapeuta, tem infoprodutor, tem coprodutor, tem social media, tem designer, tem, levando isso um pouquinho para o presencial, tem pintor, tem jardineiro, tem consultor, tem professor, todos eles estão vendendo a hora, tá? E são prestadores de serviços. Só que, quando a gente fala de nicho, nós vamos atender uma fatia desses prestadores de serviços. Não são todos. Um exemplo aqui que a gente pode dar são médicos. Entendeu? Então, assim, eu tenho a segmentação, e-commerce, loja online. Mas eu tenho o nicho de atender somente clientes do Simples Nacional. Ficou claro para vocês? Então, você pode trabalhar segmentado, assim como você pode trabalhar nichado. Agora, assim, tem nichos que precisam casar, tá? Então, você precisa entender o quê? Prestadores de serviços. O nicho médico. É um nicho bem grande no mercado. É um nicho de nutricionistas, bem intenso. O nicho de personal trainer, bem extenso. Então, lá pra frente, um pouquinho da aula, eu vou ensinar vocês a medir isso no mercado para saber se vale a pena você nichar ou segmentar. Quando a gente fala, é necessário nichar. Às vezes, você só segmentando, você já se torna especialistas dentro daquele segmento. Não precisa nichar e nem micronichar. Deixa eu dar um exemplo aqui do micronichar. Tem um segmento que é o nicho da beleza, certo? Que compõe o nicho da beleza. São os cabeleireiros, são manicures, são pedicures, são maquiadores, são depiladoras, esteticistas, designer de sobrancelhas. Tudo isso compõe a segmentação do nicho da beleza, tá? Agora, prestadores de serviços. E aí você pode decidir que você vai atender somente manicure, um exemplo. Entendeu? Então esse é um micro nicho. Aí você tem que analisar se faz sentido para você, se tem fatia de mercado, tá bom? E aí a gente vai para outro ponto. Por que é importante? Por que é importante você segmentar ou você nichar? Por que é importante você entender a fatia de mercado que você está atendendo? Por quê, gente? Porque toda a sua comunicação, todo o seu estudo de mercado, a sua atualização tributária, com quem você está falando, comunicação assertiva, vai ser voltada para esse público. Um exemplo, se você decidiu que você vai atender prestadores de serviços médicos, toda a sua comunicação, a sua linha editorial, tá? O seu plano de captação de clientes será com base
nos médicos. Então, você vai parar de consumir conteúdos de outras fontes. Eu até entendo que, eu quero saber um pouquinho de tudo, mas ninguém sabe um pouquinho de tudo, tá? O segmento, o nicho, ele surgiu para te libertar, para que você consiga ganhar mais. E não na questão de, eu tenho que escolher o nicho. Que porre ter que escolher isso. Não é isso, gente. É você entender o quê? Você entender que o conceito, né, de segmento e nicho. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa aí no chat. E por que é importante? Você tem que entender o conceito. Por que é importante eu decidir isso? E é você decidir, não é delegar isso para alguém que não conhece o seu íntimo. Porque quando você exala essa autoridade, esse posicionamento no mercado, é a sua autoridade que está em construção. Não pode delegar isso, não pode perguntar, Vivi, o que você acha do nicho tal? O que você acha desse? Depois você ficar preso só porque alguém deu uma opinião que é legal ou você decidir de tal nicho porque não faz diferença, tá? Então tem essa clareza para que fique para que fique melhor, para que você entenda que ter um nicho, tá? A importância de nicho é libertador e você vai ver como que a sua linha editorial lá no Instagram, você vai ver como o que você falar, o que você pesquisar vai ficar mais leve, tá? Então vamos lá. Comunicação, aí aqui também a linha editorial é a comunicação, né? Linha editorial para sua produção de conteúdo no Instagram. E aí vem uma pergunta: eu posso ter mais de um nicho? Poder você pode, mas o que acontece? Eu vou até compartilhar um caso que aconteceu aqui comigo recente. Você ter autoridade em 2 nichos é muito difícil. É muito difícil. Porque você não vai ser lembrado. Em construir um nicho, autoridade em um nicho é difícil, imagina em 2. Imagina 3 nichos. É muito difícil. Por quê? Porque você é a cara do seu negócio. Entendeu? E você não pode confundir a audiência. Você não pode falar hoje para médico e amanhã para e-commerce. Não pode, porque confunde a audiência. Poder, você pode. Eu recomendo? Não recomendo, entendeu? Eu não recomendo que você tenha mais de um nicho. Trazendo um pouquinho aqui para a realidade aqui, para eu mostrar para vocês como que isso atrapalha o posicionamento de vocês. Deixa eu até beber uma água, que é um caso que me deixa um pouco triste. Eu tinha um cliente que ele estava comigo aí mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos aí 2 anos. E esse cliente, ele veio pra gente, né, porque ele tinha uma loja de dropship internacional. E aí ele veio pra gente. Com o tempo, ele começou a abriu outra empresa e começou a fazer gestão de tráfego, indicou mais alguns clientes pra gente, porque o network dele é bom, tá? Gestor de tráfego, dropship internacional, então ele sempre indicava, sempre, tá? E aí, recentemente, ele parou com a loja de dropship internacional e ficou somente como gestor de tráfego. Faturava aí 400 mil reais ao mês. E aí, teve um dia que ele me mandou um áudio. Como ele é cliente antigo e ele tem um network bom, ele me mandou um áudio de 2 minutos mais ou menos. Eu já falei, reclamando de time. Será? Será, né? Mas aí eu fui ouvir o áudio e ele disse assim pra mim: Vivi, eu confio no seu trabalho. Eu sei que você é expert em dropship internacional, que você também atende esse pessoal aí, gestor de tráfego. E aí, e-commerce também, né? Que legal, que bacana.
E aí, só que assim, eu tô fazendo muitos lançamentos, eu me tornei coprodutor de uma pessoa muito grande no mercado, a fulana, e a gente tá vendendo muito, muito, muito. E resumindo, eu vou trocar de contador. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou assim, por quê? Porque o contador A, ele também falou o nome do contador. O contador A, ele trabalha só com infoprodutos, só com infoprodutores. Então, eu sinto que ele tem mais propriedade para me ajudar no planejamento tributário para eu pagar menos impostos. Aí eu tentei reverter a situação, mas ele falou, já decidi, porque eu já fiz uma reunião com ele, e aí ele falou que consegue me ajudar, e aí, inclusive, né, sabe aquele rolo dos infoprodutores que vende curso online, mas emite nota de e-book, que tá uma guerra fiscal aí entre os contadores digitais? Eu ainda não me posicionei, mas em algum momento eu vou falar disso lá dentro da comunidade, até para não ser cancelado em rede nacional. Mas ele falou isso pra mim, e aí eu perdi ele, entendeu? Eu perdi. Então hoje eu identifiquei o quê? Quanto mais segmentado você for, melhor, tá? Melhor. Então, eu sei que você atende e-commerce e que você atende dropship internacional. Você é foda nisso, você é muito boa nisso. Mas agora eu tô procurando um contador especialista em infoprodutos. Então, entendeu? Então isso pode acontecer contigo também. Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas a gente não valoriza quem está dentro, entendeu? Dentro do escritório, entender as necessidades do cliente. Aí a gente perdeu esse cliente, eu fiquei super chateada, porque era um cliente parceiro mesmo, sabe? Ele indicava a gente, mas mesmo que informalmente. Mas isso é porque eu gostava muito dele, eu gosto, né? Eu gosto muito dele. Inclusive, a empresa dele de gestão de tráfego continua aqui no escritório. Ele só levou a de infoprodutos, né? E aí a de drop internacional ele fechou. Mas é isso. O que eu trouxe isso pra você, nessa aula específica? Pra você entender que, assim, ficar atendendo, sabe, não vai fazer sentido pra você, tá bom? Aprenda a ouvir o cliente. E aí, aqui, como escolher o nicho? Então, vamos lá. Ai, Vivi, você já falou o que é nicho, o que é segmentação. Você também falou compartilhou que você perdeu um cliente, ok. Mas como que eu decido? Eu preciso decidir, botar o pé na água, começar. Como que eu decido? Como que eu decido o nicho que eu vou atender? Então, calma lá, que até o final dessa aula você vai entender, tá? Primeiro ponto, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, gente? A gente precisa olhar pra gente. Dentro da comunidade tem um curso de mentalidade. Tem uma aula de autoconhecimento. Porque assim, é de dentro pra fora. Sabe? Tudo que o sucesso, antes de você se tornar um contador digital de sucesso, antes de você ter dinheiro, antes de você morar numa mansão, antes de você ter uma piscina aquecida, antes de você pagar a melhor escola para os seus filhos, antes de você ter um escritório com 10 pessoas trabalhando para ti, você precisa visualizar isso. Não deixa as coisas irem acontecendo. Porque se elas forem acontecendo, há uma grande probabilidade de não acontecer. Então, deixa as coisas irem acontecendo, visualizando as coisas acontecendo, entendeu? Então, visualiza. Cadê o seu mapa? Mapa dos sonhos. Antes eu tinha o mapa dos sonhos. Aí agora eu fui fazendo xizinho onde fui conquistada, né? Preciso de novos mapas. Mas, assim, visualize a casa que você quer morar. Eu gostaria muito de mudar para uma mansão e ter uma piscina aquecida, meu sonho. E eu também gosto de jardim, área verde. Jardim vivo, né, que fala. Então, já tô visualizando isso, entendeu? Então, eu quero pagar escola para os meus filhos, quero levar a Morena para almoçar, jantar, viajar, ou Morena. Então, assim, você precisa visualizar isso. Isso é autoconhecimento,
tá? Então, quando eu falo para vocês do autoconhecimento, o que você quer? Quais são os seus interesses? Quais são as suas paixões? E quais são as suas habilidades, tá? Isso, quando a gente fica um tempinho off, tenta ficar um dia sem Instagram, sem YouTube, sem internet, sem celular. Você vai ver como que você faz um detox mental e como que vai exalar isso de você. Porque hoje a gente quer escolher um nicho de mercado, um segmento, alguma coisa assim, com base na escolha do outro, não que faz sentido pra gente. Né? Eu vou atender e-commerce porque a Vivi atende, vou atender infoprodutor porque tá na moda. Isso não pode acontecer, né? Porque assim, a gente tá sempre buscando, tá sempre olhando stories, tá sempre julgando, tá sempre lendo feed, tá sempre se comparando. E esse processo todo, ele acaba com o que há de melhor em nós, que é o de dentro para fora, tá? Então, se eu perguntar para ti, quais são suas habilidades? Sabe? Qual assunto que você domina? Tipo, vou colocar aqui, exercício de visualização. É um exercício de visualização, tá? Porque assim, imagina você ter 300, 500, vamos começar mais baixo, 100, 300, 500, 1000 clientes. De qual segmento você brilharia os olhos, tá? Vou te dar um exemplo aqui pra mim. Eu gosto de ler, tá? Então eu tenho vários livros porque eu gosto de ler. Mas eu odeio, gente. Eu odeio ler instrução normativa, benefício fiscal, regulamento do IPI. Sabe essas leis que você precisa ler muito, absorver o que você entendeu e explicar ao cliente? É diferente de uma página da Receita que já vem mais ou menos tudo mastigado. Então, vai ler o regulamento do IPI para você entender. Tem gente, e eu não gosto, tá? Mas assim, se você não gostar de ler esses instrução normativa, regulamento de IPI, regulamento do Estado, benefício fiscal, você não pode escolher e-commerce. Porque e-commerce a todo momento você vai precisar entender substituição tributária, que teve alteração, que teve diferencial de alíquota. Eu vejo que tem muito contador que assim, quando a gente, como que eu faço, como que eu acho a alíquota do bombom sonho de valsa? Um exemplo, né? Como que ficou famoso esse caso? Não sei se vocês já estudaram. Lá na plataforma tem um estudo tributário para redução de IPI, que a Alves, que é a nossa head de processos, ministrou pra gente lá dentro da comunidade numa aula VIP. Mas, como que eu acho a alíquota desse bombom? Aí a gente fala, tá no regulamento do IPI, caso você queira consultar, esse aqui. É aquele negócio enorme. E aí tem gente que não quer consultar, mas quer trabalhar com e-commerce, entendeu? Por isso que eu te falo que você precisa ter esse autoconhecimento. Porque, senão, o que vai acontecer? Você vai ficar ligando nas consultorias ou pedindo ajuda aos outros contadores de coisas que você teria capacidade de desenvolver. Que às vezes, você precisa, às vezes não, né? Sempre você precisa entender o conceito do IPI. Precisa entender o conceito do ICMS. Precisa entender em qual parte que tem o diferencial de alíquota e o ST. Sabe, você entender de dentro para fora. Não é só, agora o cliente está perguntando isso, como que é? Agora o cliente está perguntando aquilo, e como que é? Agora o cliente fez isso, como que eu respondo? Entendeu? Porque senão você não absorve. Você vai fazer o quê? Você pega a resposta, copia e manda para o cliente. Pega a resposta, copia e manda para o cliente. Mas não é assim que a gente se torna especialista. Então, toma cuidado, toma cuidado. Eu, Viviane, tá? Graças a Deus, hoje eu tenho equipe para me ajudar. Eu só delego.
Mas eu já li muito lá atrás, mas porque eu era obrigada mesmo. Porque eu queria entender o porquê que a NCM se chama NCM, por que tem 8 dígitos. Não sei se vocês já pegaram, por que os 44 números da chave de acesso da nota fiscal eletrônica, o que significa aquilo ali? Por que o CFOP é isso, o CFOP é aquilo? Sabe, existe todo um contexto, desde a criação até os dias de hoje. Você entendendo isso, vai ficar muito mais leve, o seu nicho, tá? Outra coisa também que eu tinha até anotado aqui é os casos do CARF. Para quem atua, né, nesse mercado que sempre está em atualização, tem que ficar ali passando no CARF. Para quê? Quem que é o CARF? O CARF, eu anotei aqui, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é responsável por julgar os processos administrativos. Eu sempre passo lá para saber se eu tenho alguma coisa que eu posso aproveitar. Um exemplo, numa importação, a Receita Federal cobrou lá impostos federais de maquiagem, só um exemplo, de maquiagem. E aí, o empresário, ele discorda dessa cobrança, porque a maquiagem dele tem 80% à base de água. Então, se é à base de água, não tem tributos de IPI, alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Quando ele não concorda com os tributos, né, levantados para com ele abre um processo administrativo no CARF. Depois vocês dão uma olhadinha lá na Receita Federal, tá? Dá uma olhadinha lá na Receita Federal, ver se vocês estudar um pouquinho também, principalmente para quem não sabia da existência do CARF, né? Mas assim, faz muito sentido para você dar uma passadinha lá, olhar os pareceres, porque a partir do momento que é analisado nas 3 instâncias e eles publicam, né, o veredito, você pode aplicar também nos seus clientes, certo? Então, é muito bom você olhar mesmo, ter esse autoconhecimento, não é só passar e enrolar. Muitos de vocês querem se tornar especialistas sem estudar, vocês querem se tornar especialistas olhando stories de contadores já especialistas, olhando posts ali no Instagram. Não, gente, tem que ir lá na base conceitual, você tem que entender o conceito, porque entendendo o conceito faz total sentido para você se tornar especialista, certo? Aí agora vamos lá. E aí, aqui também, né, nesse exercício de visualização, de autoconhecimento, e aí a gente vai olhar, né, quais impostos você tem mais afinidade. Quais impostos, deixa eu olhar aqui, quais impostos você tem mais afinidade? Tá? Então, assim, eu sei que o ICMS, gente, é o mais complexo, pra mim é, mas tem gente que tem afinidade, tem gente que é, a Grazi da Net Fiscal, inclusive tá gravando um curso lá pra gente. Ela tem uma leveza para explicar ICMS, ICMS-ST que é invejável, mas por quê? Porque ela vai na base do conceito. Imagina o tanto que ela lê. Já imaginou o tanto que aquela mulher lê para ela responder aquilo lá com tanta facilidade? Não é porque que ela responde rápido que é fácil. Ela responde rápido porque ela se tornou especialista nesses impostos. Então, ela já tem essa facilidade em responder, tá? E aqui, gente, a gente também precisa entender que funciona assim, ó. Às vezes você só quer fazer folha de pagamento. Às vezes você só quer trabalhar com legalização. Às vezes você só quer trabalhar com apuração de impostos. Se você decidir em algum momento que eu só quero trabalhar com folha de pagamento, eu só quero trabalhar com legalização, eu só quero fazer contábil, só quero fazer apuração de impostos, o seu público, tá? O seu nicho seria o nicho de contadores. Seriam contadores. Você precisa contratar contadores para que eles
terceirizem a folha de pagamento para você, terceirizem o departamento fiscal, que são os fechamentos. Então você para de olhar para e-commerce, infoprodutor, médico e foca no nicho de contadores. Aqui na legalização a gente tem auxílio externo de uma empresa, porque a gente não dá conta de fazer tudo interno, ainda mais que a gente atende o Brasil todo. No departamento pessoal tem ajuda externa também para fechar a folha de pagamento. Então, assim, para nós que somos empreendedores, é muito melhor você trabalhar às vezes com uma PJ, uma empresa, do que um funcionário interno. Porque faça chuva, faça sol, essa pessoa sempre entrega o trabalho, já tem aquele comprometimento. Por quê? Porque a PJ ela trabalha por produtividade, ela não trabalha por carga horária. Então, se ela fez, ela vai receber. Caso não fez, não vai receber. Então, assim, que a gente tem essa clareza que às vezes é melhor você trabalhar com um terceiro, com um PJ, que os pensamentos são diferentes, tá? E, olhando isso também aqui, você precisa olhar o potencial de lucro. Lembra que eu te falei? A empresa, ela só surgiu para ganhar dinheiro. Se você não está ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a gente vai resolver isso, tá? Se você é o que fica sem dormir, entregando STF, trabalha de 12 a 15 horas por dia, sábado, domingo, feriado e etc. E não tá ficando com a maior fatia do lucro, tem algo errado. Se tem algo errado, é porque aí processos, o nicho tá desalinhado e etc. que a gente precisa resolver. Só que olhando para isso, por que o empresário ele cria a empresa? Para ele ficar com lucro, gente. É problema o dia inteiro. Você é a cara do negócio. Não tem como delegar a cara do negócio. Entra funcionário e sai funcionário, você continua ali intacto. É por isso que você fica com a maior parte do lucro. Se você não está tendo lucro, precisa rever isso daí, tá bom? E aí aqui a gente vai para o último tópico, que é como validar isso. Eu pensei em N nichos. Como que eu valido? Eu gostei bastante dessa parte, gente, porque assim, faz total sentido você começar a analisar isso. Primeiro, vou até voltar a câmera aqui pra mim. Faça o que você ama. Sabe aqueles coach emocional? Faça o que você ama. Não é assim que funciona na vida adulta, tá? Na vida adulta, a gente faz o que precisa ser feito. Então, precisa de muita maturidade para a gente chegar em determinado resultado. Colher o resultado, a gente precisa de maturidade. Entendeu? Porque, eu não quero mais atender esses clientes aqui, tô de saco cheio, vou demitir esses 100. Não é assim que funciona na vida adulta. Não é. Então, faça o que precisa ser feito e eu tenho certeza que você colherá bons resultados. E aí aqui, como que você vai validar o seu nicho de mercado, tá? Você vai pesquisar. Você vai dedicar um tempinho. Tempinho nada, tá? Você vai dedicar aqui, eu vou colocar aqui uns 30 dias. Tem uma aluna minha que ela falou que ela ficou em média aí 30 dias para definir o nicho dela. E ela definiu o nicho ela vai atender médicos. Isso daí mesmo. A Fabiana vai atender médicos. Então, vamos lá, você vai demorar. Aqui é importante você ter um time. Então, eu vou começar a pesquisa do dia 1/9 e vou terminar dia 30/9, porque senão você vai ficar procrastinando, o ano acabou e você continua sem resultado. Gente, vamos lá. Vocês lembram que eu convidei vocês para ir no curso, né? No curso gratuito? Eu vou separar, eu separei, né, na realidade. Eu separei 3 dias, gente, 3 dias, no dia 12, 13 e 14. 3 dias, tá? Nós estaremos juntos, online e ao vivo, dia 12, dia 13 e dia 14, às 20 horas. Às 20 horas. Nesses 3 dias, se você gostar da minha metodologia, se você entendeu que a contabilidade digital é para você, se você acha que faz sentido a gente resgatar essa troca de profissão, essa sem lucratividade, não sei por onde começar,
tal. Aí no dia 15 eu vou abrir as vagas para a comunidade e você entra, tá? Que aí você tem um acompanhamento mais próximo. Só que eu gostaria muito que você focasse no curso, que você na segunda-feira, 8 horas da noite, focasse, caderninho na mão, caneta, no dia 12, segunda-feira. No dia 13, caderninho e caneta na mão. No dia 14, caderninho e caneta na mão. É isso, entendeu? Eu vou separar 3 dias, segunda, terça e quarta, às 20 horas da noite. Já é um horário que é mais promissor, porque tem gente que fala que não assiste o aulão às 6. Não assisto o aulão às 6 porque eu tô no trânsito, eu tô chegando do trabalho, tem que fazer janta, tem que colocar as crianças para dormir, tem que fazer janta e etc. Às 20 horas, segunda-feira 20 horas, terça-feira 20 horas e quarta-feira 20 horas, num curso gratuito. Você não precisa pagar nada. São 3 dias pra gente fazer de fato uma imersão para você ter sua vida transformada a partir desse conteúdo gratuito, tá? Então, vamos lá, se você pegar lá o do dia 1/9 ao dia 30/9, bater o martelo para você pesquisar, dedicar, pesquisar o que, Vivi? Eu vou te mostrar aqui o que você vai pesquisar. Tenho certeza que você terá bons resultados, tá bom? O que você vai analisar? O tamanho do mercado, do seu nicho. O que é tamanho de mercado, Vivi? Quantas pessoas estão interessadas? É isso, quantas pessoas estão interessadas? Como que eu vejo isso? Vamos lá, gente. Aqui, tamanho de mercado. Quantas empresas abertas? Quantas empresas foram abertas na junta? E como que eu faço isso? No site da junta, vai lá pesquisar. Ah, não sei mexer na junta. Liga lá na Jusesp ou na junta aí da sua cidade e fala, gostaria de saber, pro meu TCC, gostaria de saber quantas empresas foram abertas, mas tem lá tudo certinho. Quantas empresas foram abertas? Tá? De prestação de serviço. Você não vai ter tão assertividade para olhar assim, ó. Às vezes você vai conseguir ver mais no geral, mas aí se você filtrar, fazer mais um trabalho aí artesanal, você consegue chegar no número, tá? Tamanho do mercado, quantas empresas foram abertas? Outra coisa também que eu gosto aqui, nos órgãos de classe. Aqui, gente, quantos dentistas? Gente, pra quem ainda tá regional, que ainda tá na CLT e aí quer fazer prospecção de clientes na cidade, liga no Conselho Regional de Odontologia, pergunta para eles quantas empresas foram abertas. Como que funciona a parceria deles? Você gostaria de agendar uma reunião com o diretor? Você tem uma proposta para apresentar? Gente, funciona tão bem isso, funciona tão bem. Tá? Isso você pode fazer para advogados. Tem uma aluna minha que ela ligou na UAB, né? E aí perguntou, tal, marcou, agendou reunião com o responsável lá, e aí agora ela divide palco com outro contador, porque existem 2 contadores, só 2, gente, aqui em Ribeirão Preto tem 700 mil habitantes, 700 mil, e aí ela divide palco com eles, porque toda semana eles têm uma palestra de atualização, e aí ela é voltada para advogado. Vocês entenderam? Então, assim, qual que é o tamanho do mercado? Quantas empresas foram abertas? Um órgão de classe? Como que tá? São mais abertos? É muito difícil chegar em determinada pessoa, entendeu? Quantas pessoas estão interessadas nisso? Gente, eu gosto muito de ficar vasculhando YouTube. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô sem ideia para criar a minha linha editorial, para saber o que eu vou postar. Olha esses canais maiores do seu segmento. Um exemplo, da Contabilizei. A Contabilizei, ela atende lá e-commerce e mais empresas. Os vídeos dela sobre e-commerce, o que o pessoal está comentando embaixo, quais são as dúvidas? Pega aquilo ali, faz conteúdo, grava vídeo, coloca lá que você será encontrado também.
tá? Olha os vídeos com mais visualizações. Isso se você digitar lá palavras-chave lá no YouTube e colocar só acima de X visualizações, vai aparecer todos os vídeos com mais visualizações daquela palavra-chave, tipo e-commerce, infoprodutor, tributação para médicos, tudo isso dentro lá do YouTube, tá? Outra coisa também que eu gosto, principalmente para os estudantes, né, que a gente tem que quebrar essa barreira, que você precisa estar formado, gente, tanto que eu recebo de gente, como que eu começo? Como que eu escolho isso? Gente, vocês precisam participar das aulas que eu faço gratuitas, vocês precisam olhar meus stories, vocês precisam olhar as postagens, porque não existe hack, o caminho é pelo conhecimento. Como que eu começo? Tem estudante nessa aula? Se tiver estudante aí, manda um foguinho. Porque, gente, se tiver estudante nessa aula, manda um foguinho aí no chat, que eu vou parabenizar vocês. Por quê? Porque assim, ó, enquanto a maioria tá querendo, o que eu faço? Como que eu começo? Mas eu sou estudante, não consegui ainda o CRC. Aí entra naquele flow de vitimismo, naquela bolha de vitimismo, e não pode, gente, não pode. Vocês que estão aqui são estudantes, vocês já estão à frente da maioria dos estudantes. Porque enquanto eles ficam lá perguntando lá no meu direct, como que eu começo? A vida é muito difícil. Mas eu trabalho, estudo, como que eu vou conseguir clientes? Vocês estão aqui, então eu vou passar um requisinho aqui para vocês. Aqui, lá no site do Sebrae, tem quantos MEIs foram abertos. Vocês precisam começar a pegar MEI. MEI vai te enriquecer? Não! Mas MEI vai te preparar para o mercado. Sabe por quê? Porque quem atende MEI atende qualquer outro cliente. A sua paciência será testada, porque como você explicar para uma pessoa totalmente leiga sobre aquilo, aí você vai melhorando o seu vocabulário, vai deixando, sabe, de ser técnico e vai adotando a linguagem para o seu cliente, porque o fato não é você falar bonito, o fato é ele entender. Ele entendeu o que você está explicando. Isso sim é comunicação assertiva, não é ficar falando bonito, não. Então, você vai aprender a adotar sua linguagem, postura perante as câmeras, você ter o compromisso, eu vou abrir o seu MEI, amanhã eu entrego. Isso já vai condicionando a você o comprometimento. Você se comprometeu a entregar a empresa dele amanhã. Amanhã tem que estar aberta, tudo bonitinho, entregue. Você vai aprender a ligar na prefeitura e descobrir que prefeitura é um porre. É um porre que você vai ter que ligar 300 vezes para alguém te responder. Aí você liga de manhã, a pessoa pede para você ligar na parte da tarde ela não foi trabalhar, ou tem outra pessoa ali. E aí outra pessoa não está sabendo de nada, então você tem que ligar no outro dia. Isso tudo vai criando em você calo mental. Então, a hora que vem uma inscrição bloqueada do e-commerce, uma empresa simples nacional, a hora que vem uma empresa um pouquinho mais difícil, você já está preparado para o mercado, é isso. Você já está preparado, porque você já sabe ligar a câmera, já sabe que tem que arrumar a postura, já sabe que tem que fazer a aula olhando para ele, já sabe a dificuldade de ligar numa prefeitura, já sabe que, você já sabe N coisas que a sua base está pronta. E como que você vai pegar esses clientes? No Sebrae. O Sebrae, gente, abre muita empresa, inclusive, eu conheci uma pessoa de Ribeirão Preto, ela me indicava uns MEIs. Porque o Sebrae, ele não resolve todos os problemas. O Sebrae não faz configuração de nota para emitir nota fiscal, não faz inscrição municipal, não ensina o cliente a configurar o sistema emissor. Então, tudo isso, tá? Tudo isso você pega o MEI e vai adquirindo. Lembre-se, tá? Lembre-se. Você não vai ficar rico atendendo MEI, mas você terá toda a base profissional para que você consiga ir alinhando, tá? Inclusive, dentro da comunidade, a gente tem um curso de MEI e uma imersão. A gente também tem uma imersão que eu fiz para tirar todas as dúvidas, porque assim, como a gente atende muito MEI que está desenquadrando, sabe, pessoa que está saindo do MEI, faturou acima do teto, inscrição estadual bloqueada, e a gente consegue passar com uma maior leveza esse conteúdo para vocês, porque a gente vive isso, né? Mas é isso, tá? E aí aqui também, como que a gente vai ver? Falei que eu ia passar para vocês as coisas, né? Então, anota aí. Aqui, o que você vai também aprender? Do nicho que você está decidindo, quantos inscritos
escritórios de contabilidade, quantos contadores oferecem soluções parecidas? Você precisa saber. Porque aí existem duas formas. A primeira, duas formas não, dois caminhos. A primeira, você vai brigar, né? Tipo, você vai ser o explorador, digamos isso, você vai ser o explorador. Você vai brigar por aquele mercado, né? Lei da selva, vai ter aquela concorrência naquele mercado grande, você vai entrar ali para você botar para quebrar, que você vai entrar na concorrência, ou é um nicho pouco explorado e você quer dominar aquele nicho. Toma cuidado, porque assim, às vezes, eu gostaria de atender somente clientes social media, um exemplo. Mas será que tem mercado de social media? Será que não é uma profissão muito nova? Será que é escalável? Será que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Então toma cuidado, porque às vezes só na sua cabeça que tem cliente, mas lá fora no mercado não existe, tá bom? E aí, você pode aqui também mapear os seus concorrentes. E quando a gente fala, gente, mapear concorrentes, vocês acham que eu não sei? Vocês acham que eu não sei que tem concorrente? Concorrente, assim, digamos que contadores com a mesma proposta de curso dentro da comunidade, eles estão ali? Por que eles estão ali? Eles estão mapeando. Eu vou ver como que a Vivi responde, vou ver qual plataforma ela hospedou o curso, vou ver por quanto que ela vende, vão ver quais são as dúvidas dos alunos dela. Por quê? Para eles lançarem um produto parecido ou igual. Ou melhor, então assim, eles mapeiam. Lá dentro da Soluz, eu sei também que existem N contadores ali que fazem pergunta para minha equipe dentro da Soluz, tá? Inclusive, gente, quem é da comunidade, a gente vai fazer alguma coisa bem bacana. Mas aí no curso gratuito eu falo. Bem bacana. É assim, gente, ó. Nada substitui o presencial. Por mais que a gente tá digital, por mais que seja legal eu ver vocês aí no chat, conversar com vocês no Instagram, mas assim, ter um contato mais próximo com vocês faz toda a diferença, entendeu? Faz toda a diferença. Olhar no individual, mesmo que seja na câmera, olhar no individual faz toda a diferença. Até para ser mais assertiva. Mas aguarde que no curso a gente vai dar uns spoilers aí, beleza? Então, precisa mapear os concorrentes. O que eles estão fazendo, né? E quando eu falo mapear, é comprar cursos dos concorrentes, entendeu? Para estudar, para entender o que eles estão fazendo. Qual é a linha editorial que eles estão publicando no Instagram, qual linha eles estão trabalhando. No YouTube, como que funciona a produção de conteúdo deles. Gente, isso todo mundo faz e ninguém gosta de falar. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Então, caso você não faça, você precisa começar a fazer isso hoje. Hoje, deveria ter feito ontem, né? Já começado. Então, a gente precisa trazer isso para a realidade, tá? E aí, vamos lá. Só pra gente finalizar aqui. A Vivi falou de segmentação, de nicho, por que é importante, como escolher o nicho no mercado, né? O autoconhecimento, o exercício de visualização, minhas habilidades, até deu um exemplo de e-commerce que precisa ler bastante. E aí como que eu valido? Falou para mapear os concorrentes, né? Usar palavras-chave para que eu consiga entender o que eles estão estudando, quais passos eles estão à frente para eu chegar no mesmo nível ou até melhor. E aí a pergunta que não quer calar. Vivi, como que você decidiu que você iria atender e-commerce? Né? O e-commerce, gente, caiu no meu colo. Então, vamos lá. O escritório nasceu em 2016, janeiro de 2016. Então eu fui em janeiro de 2016, abri o CNPJ e fiquei 4 anos com 30 clientes. Nesses 4 anos, eu ia e voltava para a CLT. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a segunda opção, a partir do momento que você tem o plano B, o A não funciona. Tenham ciência disso. Então, eu não tinha
essa inteligência que eu tenho hoje. Então eu falava assim, eu vou pedir demissão e vou empreender. Mas se não der certo, eu volto para a CLT. É super rápido. Só que se você tem plano B, o A não funciona. Porque eu não me esforçava para fazer o A funcionar, porque eu tinha o plano B. Olha para você, será que você não tem o plano B? Por isso que o A não está funcionando? Então, e naquela época, a produção de conteúdos de contadores digitais, né, esse volume de informações não tinha na internet. Não tinha na internet. Então, eu ficava pensando assim, eu não sei para que lado eu vou. Inclusive, eu comprei cursos de contadores que eu paguei meu rim e não valeu porra nenhuma. Ai, que arrependimento. E são contadores grandes no mercado. Até você pegar e chegar num, você vai rasgando dinheiro. Porque antes não tinha aula de quinta para você conhecer a metodologia da pessoa. Você comprava meio às cegas. Mas enfim, já foi. Então, aí durante os 4 anos eu fiquei com 30 clientes na CLT, né? E trabalhando. Deixa eu desligar esse ar. Então, durante 4 anos, eu fiquei com 30 clientes. Então, assim, esses 30 clientes vieram da onde? Indicação. Minha mãe ia no mercado, falava que eu era contadora, a pessoa ia lá, negociava. Eu conseguia um cliente caminhoneiro, aí ele me indicava para um, para outro. Mas, assim, caminhoneiro que é só ele e o caminhão, entendeu? Não era uma empresa. Era uma empresa, mas era só ele e a pessoa. Às vezes registrava um funcionário na safra, mas não tinha esses problemas de empresas grandes, tá? Então, fiquei durante esses 4 anos. Inclusive, peguei um comércio aqui de Ribeirão, então aí foi dando certo. Nesse processo, tá? Eu conheci o Conrado Adolfo. Aí eu fiz um curso em São Paulo, capital, com o Conrado Adolfo, sobre vendas. E aí é uma imersão de 3 dias. E aí o que eu lembro dessa imersão? Que ele falou assim, você que vem aqui e acha que eu vou fazer milagres, eu não faço milagres, tá? Você já comprou múltiplos cursos, mas você não coloca em prática, você precisa colocar em prática, precisa começar a produzir conteúdo no Instagram. E aí ele falou isso, aí eu entendi. E assim, parece que ele estava falando diretamente para mim. Então eu saí da imersão, gravei o meu primeiro vídeo, tá lá no Instagram, curtinho, fiquei o sábado inteiro pra gravar esse curso, esse vídeo de 1 minuto, porque até hoje, gente, é assim, no sábado eu gosto de separar a minha produção de conteúdo da próxima semana, então eu gravo vídeos, eu publico alguma coisa, sempre eu subo no Drive, tudo certinho para que eu tenha uma agenda mais ou menos organizada com a produção de conteúdo. E aí ele falou pra mim, ele falou pra mim não, mas ele falou no palco, mas eu senti que era pra mim. Então eu cheguei, já comecei, por isso que eu falo, gente, tá fazendo curso? Coloque em prática. Assistiu essa aula, extraiu algo, coloque em prática. Você tem que colocar em prática rápido, porque não dá 48 horas você já esqueceu tudo. E aí você fica com preguiça de assistir de novo, e aí o tempo passa e acabou. Então, cuidado, você precisa ter velocidade no digital. E também velocidade para tudo na vida, né? E aí eu comecei a gravar cursos e tal. E aí eu comecei, gente, do nada. Eu falei, porque até então, essa parceria que tanto se fala hoje, né? Parceria contábil, parceria com influencers, eu levantei a bandeira de parcerias no mercado. Eu sei que existia parcerias no mercado contábil entre contadores, mas no entanto era na moita, porque o pessoal não gostava de falar abertamente que estava contratando alguém para cuidar da empresa, contador, etc. Mas parceria com influencers, eu levantei essa bandeira, eu trouxe de uma forma mais clara dentro do mercado contábil. E aí eu acordei e falei assim, ai gente, olha essa pessoa aqui.
ela ensina a vender no Mercado Livre. Legal. Se ela ensina a vender no Mercado Livre, ela já tem uma audiência aquecida que compra o produto dela. Ela podia fazer uma parceria comigo, eu dou uma comissão para ela e aí ela me indica e aí fica mais fácil. Gente, e aí eu mandei mensagens para N pessoas, foram muitas, mas eu mandei mensagem para infoprodutor, para social media, enviei também para e-commerce, para vários assim que eu fui lembrando. E aí eu enviei. E aí uma pessoa do e-commerce respondeu. Então, fui fazendo live, foi entrando cliente. Você só vai se tornar especialista quando você tiver cliente. Entendeu? Quando você ter cliente, ter a capacidade de resolver aqueles problemas ali. Porque ao contrário, gente, não dá pra você falar, eu sou especialista, mas você não tem cliente. Ah, eu quero me tornar 100% pica, quero ser ótimo, se você de fato não colocou a mão na massa. Não existe isso, não existe. Tá? Então tenha essa clareza, que assim, o processo de especialização, né, naquele segmento, para você ser capaz do problema cair no seu colo e você resolver no estalar de dedo, ele demora um pouco, porque você precisa de clientes para resolver. Então você imagina, quando eu comecei há 2 anos atrás, inscrição estadual bloqueada de MEI, como que faz para desbloquear, não tinha processo, era no processo de pandemia, todos os e-commerce estavam sendo fiscalizados, e aí a Secretaria da Fazenda não estava preparada para fazer as adequações, era tudo digital e sobrecarga, e assim, a gente passou por um período muito turbulento, que foi um período de aprendizado, e a gente venceu isso. É óbvio que a gente perdeu alguns clientes no caminho, óbvio. Só que faz parte também do processo evolutivo, tá tudo certo. Então, e aí a gente se especializou, e aí, mais ou menos uns 6 meses, a gente fez parceria com os 2 infoprodutores também, porque o negócio funciona, tá? E aí, recentemente, a gente começou a investir em tráfego pago, que aí tem aula sobre tráfego pago, e a gente vai falar isso em setembro, outubro, novembro, dezembro, que a gente vai ficar juntos. Vocês ainda não sabem, mas ficaremos. Então, eu vou abrir alguns números aí que a gente está investindo em tráfego pago, até para que vocês não tenham frustrações com tráfego pago. Eu vou abrir para vocês, mas aí é dentro do que a gente está planejando ali da comunidade, certo? Então, é isso, gente. Então, eu mandei mensagens, levantei essa bandeira no mercado contábil, depois eu vi outros contadores também falando sobre parcerias, mas assim, a parceria, ela transformou a minha vida, mas foi aquele voto. Sabe quando você vence o medo? Aquela vontade de sair da pobreza, aquela vontade de sair de 30 clientes, aquela vontade de sair daquele cubículo, daquela sala de 40 metros. Então, é de dentro para fora o negócio. É de dentro para fora. Faz sentido para você? Entendeu? Então, se não adianta a gente ficar batendo, sabe? Dando murro em ponta de faca, como a minha mãe dizia. Você precisa começar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai tá com medo? Tá com vergonha? Faça. Hoje a gente tá no aulão de número 50. Se você olhar o meu primeiro aulão, já estou mais evoluída. Se você olhar o de número 100, mais evoluindo ainda. Porque a gente vai se especializando, a gente vai ficando porreta somente no processo, tá? Mensagem dada, aula feita, aproveitem a aula, assistam novamente caso sintam necessidade. Caso não tenham perguntas, deixem no chat que agora eu vou responder todo mundo. Tchau, gente! Obrigada!